Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelista Lucas tem uma maneira muito peculiar de revelar para nós quem é Jesus. Tem obras nos seus escritos que apenas ele é conhecedor. Tem relatos no seu evangelho que não encontramos nos outros evangelistas. A infância de Jesus, só ele sabe contar essa história. Certamente ouviu, certamente viu. E quando ele vai revelar para nós quem é Jesus, ele diz que Jesus é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que dá vida em plenitude. A criança que nasce pobre numa gruta em Belém, porque não havia lugar para ela na hospedaria, é portadora da cura, porque para Deus nada é impossível. É uma criança que salva, porque assim já diz o seu nome. Jesus é aquele que salva o seu povo de todos os seus pecados. E claro, é ele que dá a vida em plenitude, porque sem ele nós não somos nada. A grandeza de Deus, revelado numa face humilde e pobre de uma criança, é portadora plena da salvação, da vida e da cura dos nossos pecados. E quando diz cura dos nossos pecados, está dizendo a nós que ele tira os pecados do mundo. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom que Deus traz é o dom da vida, e vida em plenitude. Nos encantamos com esse trecho sagrado do Evangelho. Primeiro porque percebemos que a família de Nazaré, que aquela criança que nasceu, não caiu de paraquedas, não nasceu de uma chocadeira, mas aquela criança nasceu no seio de uma família. Para quê, Padre? Para santificar a minha família, a sua família e a família de cada um de nós que estamos aqui. Aquela criança santifica as nossas famílias, derramando sobre elas as bênçãos que desceu do céu. Como isso é forte! Como isso é forte! Às vezes nós reclamamos da nossa família, arranjamos briga e arenga com os nossos pais, nos intrigamos dos nossos irmãos, os maridos não se respeitam e esquece que nós somos uma bênção de Deus para a humanidade, que nós somos um presente de Deus uns para os outros, para revelar a sua grandeza, a sua humildade e o seu amor. Aquela família cumpre a lei de Moisés, a lei do Senhor, para dizer que aquela família estava inserida em um contexto social, que aquela criança assumiu um semblante humano para nos santificar. Nós esquecemos às vezes desse detalhe tão importante. Às vezes queremos botar a nossa família no céu com tripa e tudo, como diz a minha mãe, mas nós esquecemos de viver as nossas relações humanas, familiares, partindo do princípio de Deus, que é amor e que nos santifica. É bonito a atitude de Maria e José. Cumpre a lei, leva a criança depois de 40 dias para o templo, para ser apresentada. E para que Maria, cumprindo também os preceitos, fosse purificada, conforme mandava a lei. Porque até aquele momento, a mãe que deu à luz era como que estivesse impura. Leva a criança para apresentar, porque a lei mandava que todo primogênito do sexo masculino, esse devia ser consagrado ao Senhor. O que eles levam? Um pazinho de pomba, 2 rolinhas. Por quê? Porque era a oferenda dos pobres.
Os ricos levavam outras coisas, mas os pobres, era isso que eles tinham para levar. Percebe, meu irmão, como isso é forte? Jesus e Maria eram uma família simples e pobre. A nossa família deve ser uma família simples e pobre, mas enriquecida com a presença de Deus no meio de nós. Vocês estão compreendendo o que o padre está dizendo? Eu estou dizendo que o seu filho, que a sua filha, é uma bênção de Deus. Que os filhos que Deus deu a vocês é um presente que veio do céu para abençoar e plenificar a graça de Deus. Mas, padre, nós não podemos ter filho. Nós não somos abençoados por Deus de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Deus abençoa a todos. Mas você que não tem filho, que não pode, por motivo de força maior, você pode adotar uma criança, você pode visitar uma creche, você pode ir no lar onde tem crianças abandonadas, você pode abraçar o seu sobrinho, você pode abençoar o seu afilhado, mas você deve de perceber sempre, nos pequenos, a revelação de Deus. Percebe que a lei mandava levar para apresentar, eles cumpriram, e nós às vezes não cumprimos a lei. Nosso Senhor nos manda batizar as nossas crianças pequenas. Às vezes quando chega para batizar, está um cavalo desse tamanho, ainda faz raiva na hora de botar água na cabeça. Percebe? Não, tem que deixar crescer para nas fotos sair bem. Olha o que está preocupado. Não está preocupado com o sacramento, uma bênção de Deus, mas está preocupado com uma festa, com a fotografia que tem que tirar para colocar nas redes sociais, para ter muitas curtidas. E esquece de curtir a ação amorosa de Deus através dos sacramentos. Diz também que no templo havia um profeta, uma profetisa. O profeta era Simeão, já de idade muito avançada. Esperava a consolação dos tempos. Ao ver o menino, ele reconheceu a presença de Deus encarnado, Salvador do seu povo. Como isso é bonito na vida da nossa igreja. Valorizar os nossos idosos. Como é bonito amar os nossos pais de cabelos brancos, sinal de sabedoria, provado pelo tempo. Como é bonito cuidar dos nossos pais, amar os nossos avós, porque eles são, sem dúvida nenhuma, um poço inesgotável de sabedoria para nós. E às vezes nós não os reconhecemos, vive trancado em casa, sem conversar com ninguém. Quando dá muito trabalho, é melhor colocar numa casa de repouso. A gente manda o cartão do aposento e está tudo resolvido. Quando tiver um tempinho, a gente vai lá. Às vezes dedicar tempo para estar ao lado do seu pai e da sua mãe, é melhor pagar alguém para olhar. Eu tenho muito trabalho, eu estou muito ocupado. Percebe, meu irmão, que nós estamos invertendo aquilo que é sagrado. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós. Simeão percebe quem é Jesus. A ação de Deus na vida daquele homem. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Nós também estamos repletos do Espírito Santo. E precisamos perceber a ação de Deus na nossa vida e na vida da nossa família. A atitude da profetisa Ana, da tribo de Asser, foi casada há 7 anos. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Já estava com 84 anos. Vivia no templo, servindo ao Senhor, com jejuns e orações. E bendisse, louvor a Deus, pela vida daquela criança. Olhe como isso é forte. Às vezes a gente não vem à igreja. Tem muitos católicos que só vêm à igreja quando morre um defunto famoso. Não é porque vem rezar pelo defunto, não. É com medo dele à noite vir puxar o pé, não é?
vir fazer assombração ou cavilação. Tem muitos católicos que só vêm à igreja no dia do casamento, porque depois vai ter uma festa e bebedeira. Ou batizar a criança, porque vai ter um negocinho lá em casa. Percebe? Uma pessoa de idade era capaz de estar no templo. E nós? Mas não é do templo que o padre quer falar. Quer falar o que Ana estava bem dizendo a Deus, pela família. E nós agradecemos a Deus hoje por nossa família? Será que na hora que o padre disse, oremos, e ficou cá uns trocados de segundo calado, será que naquele momento você colocou a sua família aqui diante do altar do Senhor? Será que você já agradeceu a Deus pelo seu marido, pela esposa que Deus te deu? Você já agradeceu a Deus pelos seus filhos? E nós, filhos, já agradecemos a Deus hoje pelos nossos pais? Como seria bom, a exemplo da profetisa Ana, todo dia agradecer a Deus pela nossa família. Às vezes a gente só se lembra da família na hora de uma confusão ou quando morre alguém. No instante todo mundo dá um jeito de se juntar. E por que não se encontra em outros momentos do ano? No aniversário de casamento? Por que não se encontra no Natal, na Páscoa? Por que não reza no mês de maio? Por que não vem à missa na novena de São José? Por que não liga só para dizer que está com saudade? Perguntar quais são as novidades. Sempre quando eu ligo, falar com minha irmã, eu digo, e as novidades, tem alguma? Aí papai diz, você está atrás de fofoca. Tô não, papai. Isso é importante. A gente está perto daqueles que a gente ama. Por que o Senhor está frisando isso, Padre? Porque a casa da nossa família é uma casa que está sempre aberta, como o coração de mãe. A primeira leitura que nós ouvimos, escrita provavelmente no final do século II antes de Cristo, faz parte da literatura sapiencial. Certamente quem escreveu foi um tal de Jesus Ben Sirac. E não precisa de muitas explicações. Ela já é tão clara. Só nos lembra que nós devemos ser tementes ao Senhor. E aquele que é temente ao Senhor, honra o seu pai e a sua mãe. Cumpre o quarto mandamento da lei de Deus. Aquele que cuida do seu pai, mesmo na velhice, e quando lhe falta a lucidez, esse terá longos dias, será abençoado. Aquele que cuida da sua mãe, aquele que zela pela vida da sua mãe, esse será perdoado de uma imensidão de pecados. Percebe como esse trecho é bonito? Como esse trecho toca o coração de quem lê e que vale a pena a gente tomar para ler em casa. Não está dizendo primeiramente isso, mas diz primeiramente que nós devemos ser tementes ao Senhor e devemos honrar sempre o nosso pai e a nossa mãe, como princípio de sabedoria. Um homem sábio, um homem temente a Deus, ele cuida do seu pai, ele cuida da sua mãe. E claro, os pais também, sem dúvida nenhuma, cuidam dos seus filhos. Isso é o que mesmo? É ser edificado na justiça. Isso aqui sintetiza. A nossa família precisa ser edificada na justiça. Talvez o grande nó é se nós estamos cumprindo o quarto mandamento. E se os pais estão cuidando da educação de fé dos seus filhos. Às vezes se preocupa em colocar na escola. Importante. Tira da goela para pagar uma universidade particular. Importante. Mas também traga para a igreja. Deixa correr aqui, deixa tocar o terror. Não incomoda o padre. Coloque na catequese. Oriente para vir para o crisma. Mas esteja aqui com ele, a cada domingo, ao lado dos seus filhos, para rezar.
A sabedoria de Deus nos permite viver em família, respeitando a autoridade do nosso pai e da nossa mãe. Isso às vezes falta tanto os filhos que não respeitam os pais, como os pais às vezes que não respeitam os filhos. A gente hoje escuta e muito as crianças, os filhos, chamando o pai de você para lá, você para cá. No meu tempo, você para lá era um tapão no meio da cara que rodava 2 vezes, se caísse tinha que se levantar, né? Estou mandando fazer isso não, em nome de Jesus, viu? Mas estou dizendo que não é você, é o Senhor, que não é você, é a senhora. Isso é importante, mas padre, faz diferença, faz toda a diferença, porque a educação de casa vai à praça. Percebem? Eu sou obrigado a fazer isso, padre? Quem é obrigado hoje a fazer alguma coisa? Mas nós aprendemos com os nossos avós o respeito que é importante. Abença meu avô, abença minha avó, bença pai, bença mãe. Isso aqui, meu irmão, isso é importante. E nós precisamos preservar no seio das nossas famílias. E claro, a segunda leitura coroa essa nossa conversa prazerosa, essa nossa partilha de irmãos, que diz que a vida da família está nas mãos do Senhor. E como é que deve ser a nossa família? Deve ter sincera em misericórdia, bondade, o versículo 12 e 13, humildade, mansidão e paciência. Quando não for capaz de amar, suporte, dê o desconto, né? Mas que nós devemos de nos amarmos uns aos outros, porque o amor é princípio de salvação. O amor é princípio de salvação. Por quê? Porque Deus é amor. Quem ama conhece a Deus, quem não ama é um mentiroso. O que realmente sustenta a nossa família é a pessoa de Jesus Cristo, que nos revela quem é Deus para cada um de nós. Talvez seja isso que muitas vezes falta em nossos lares. Tem tudo, mas não tem o amor. Como é aquela canção do Padre Zezinho, chamado Utopia. Dão tudo aos filhos, mas lhe falta aquilo que é essencial. Um abraço, um carinho, uma presença.